Resumo da química orgânica. Então, agora esse vídeo é para resumir basicamente tudo que a gente viu até agora em química orgânica. Então, para começar a falar de química orgânica, a gente precisa falar do carbono. Então, o carbono ele é o elemento químico que está presente em todos os compostos orgânicos. Então, para ser um composto orgânico, ele precisa ter esse elemento químico, carbono. Mais do que isso, os compostos orgânicos, além do carbono, também estão presentes essas ligações carbono-hidrogênio, CH. Não é isso? É uma coisa que a gente vai encontrar em todos os compostos orgânicos. Existem compostos que apresentam carbono na sua estrutura e não são orgânicos? Sim, existem. Como, por exemplo, o CO2, que é o gás carbônico, ele apresenta carbono, mas ele não é um composto orgânico. Mas todos os compostos orgânicos apresentam carbono, certo? E por que o carbono ele é tão, o que ele tem de tão interessante que faz com que tenha uma parte da química toda baseada no estudo desses compostos, que tem o carbono ali. Então, o carbono ele apresenta algumas características bem interessantes e aqui eu trouxe algumas delas mais importantes. Então, para começar, o carbono ele é um composto tetravalente. Isso quer dizer que ele faz 4 ligações para completar a regra do octeto. E essas 4 ligações que ele faz, baseado na localização dele na tabela periódica, ele tem a capacidade de fazer ligações tanto com elementos que são mais eletronegativos, ou seja, estão mais perto lá do flúor, mais para o lado direito da tabela periódica, quanto com elementos que são menos eletronegativos, como os metais, lá do início da tabela periódica, nas colunas dos metais alcalinos, alcalinos terrosos. Então, ele consegue fazer essa ligação basicamente com todo mundo. Como ele consegue fazer ligações com basicamente todo mundo, incluindo ele mesmo, incluindo carbono, a quantidade de compostos orgânicos diferentes que a gente tem é muito grande. Então, essa é a primeira característica, a tetravalência do carbono, fazer 4 ligações para completar a regra do octeto. E essas 4 ligações, elas são iguais entre si. Então, quando eu penso na representação de um composto, essas 4 representações que estão sendo mostradas aqui representam o mesmo composto, porque não faz diferença se eu coloco, nesse caso, o cloro, Se eu coloco ele ligado em cima, no lado direito, no lado esquerdo ou embaixo, eu vou estar representando o mesmo composto, porque essas ligações aqui que o carbono faz são todas iguais. Não tem diferença entre elas. Outra propriedade interessante do carbono é a capacidade de formar cadeias carbônicas. Quer dizer que o carbono consegue se ligar com outro carbono, que se liga com outro carbono e assim formam diferentes cadeias carbônicas. Cadeia carbônica, então, é isso. É um carbono ligado com outro carbono, ligado com outro carbono. Assim, eu posso ter desde 2 carbonos até, enfim, sei lá, vários, infinitos. Não vou dizer infinitos, mas enfim, um número bem grande. E essas cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas, e esse é um tipo de coisa que costuma ser cobrado no vestibular, a classificação das cadeias carbônicas. Então, a gente tem que olhar para a cadeia e saber dizer se ela é uma cadeia aberta, se é uma cadeia normal, ramificada, saturada. Então, vamos resumir o que é cada uma dessas classificações. Quando eu digo que a cadeia, essa classificação de aberta, fechada ou mista, tem a ver, então, com a forma dela. Se é uma cadeia fechada, vai ser uma cadeia que não tem pontas soltas. Ela forma uma forma geométrica, poderia dizer assim, Então, vai ser um quadrado, ou um pentágono, um hexágono, vai ser aquelas formas geométricas da matemática. Isso vão ser cadeias fechadas. Cadeias abertas, então, são abertas, são tipo uns fiozinhos, assim, a representação delas. Eu tenho pelo menos 2 pontas soltas aqui, o início e o final da cadeia. Pode ser de diversas formas, como está sendo representado aqui, mas então essa é a diferença entre aberta e fechada. E mista é a que apresenta as duas. Apresenta uma parte dela que é fechada e uma parte dela que é aberta. Então, eu posso dizer que ela é fechada ou ela é cíclica. Cíclica quer dizer que é um ciclo, fechadinho. Aromática ou não aromática tem a ver com a presença ou não do anel aromático, que é esse composto representado aqui, também chamado de benzeno, certo? Isso é chamado de anel aromático. Se eu tenho esse anel aromático na minha cadeia, ela vai ser uma cadeia aromática. Se eu não tenho, por exemplo, eu posso ter um que for parecido com esse, mas não tem as ligações duplas intercaladas no meio, for só 6 carbonos ligados em ciclo, não vai ser um anel aromático. Então, para ser um anel aromático, precisa ter essas ligações duplas, bem como está representado aqui.
Ok, então essa é a diferença de aromática e não aromática. Normal e ramificada tem a ver com as ramificações. Quer dizer, quando eu posso ter uma cadeia aberta, que ela vai ser assim como está representado aqui, em que ela tem essa parte em que faz com que ela não seja linear, e essa parte é chamada de ramificação. Se eu tenho, então, isso que deixa essa parte da cadeia que não é linear, ela se torna uma cadeia ramificada. Então, sempre que tiver um pendurico, né, na minha cadeia, ela vai ser ramificada. Se ela for bem linearzinha, ela é normal. Então, essa é a diferença de normal e ramificada. Saturada ou insaturada tem a ver com a presença de ligações duplas ou ligações triplas, que também são chamadas de insaturações. Então, se eu tenho na minha cadeia ligações duplas ou ligações triplas, ela vai ser uma cadeia insaturada. Se eu não tenho, como é o caso desse quadrado aqui, né, desse ciclo butano, como tem 4 carbonos ligados em ciclo, não tenho nenhuma ligação dupla nem tripla, ela vai ser uma cadeia saturada. Saturada quer dizer, então, só com ligações simples. E a última classificação é a classificação de uma cadeia como homogênea ou heterogênea. Então, uma cadeia homogênea vai ser aquela em que eu tenho carbono no meio da minha cadeia carbônica, eu só tenho carbono ligado com carbono. Minha cadeia ela não é interrompida por algum outro átomo que não o carbono. Então, no caso ali, nessa última cadeia carbônica que está ali embaixo, no meio da minha cadeia eu tenho um oxigênio. Então, a minha cadeia começa ali com carbono ligado com outro carbono, ligado com outro carbono, e de repente aparece um oxigênio, que não é um carbono. Se não é um carbono, ele é chamado de heteroátomo, e a minha cadeia é classificada como heterogênea, certo? Então, a presença ali pode ser um oxigênio, pode ser um nitrogênio, basicamente é porque aparece oxigênio e nitrogênio, né? Mas tudo que for diferente de carbono que tiver ali no meio, separando a minha cadeia, vai fazer com que ela se torne, então, uma cadeia heterogênea. E a última característica do carbono é a alotropia do carbono. Então, o carbono ele apresenta vários alótropos, que são bem interessantes e bem diferentes entre si. E acaba sempre aparecendo uma questão, já que eles são importantes, vamos dizer assim, para as tecnologias. Esses compostos são importantes e acaba aparecendo questões, então a gente tem que saber dizer que eles são alótropos do carbono. Então, alótropos do carbono, o que quer dizer isso? Quer dizer que são compostos, esses que a gente tem aqui, esses exemplos, que são todos formados por ligações de carbono com carbono. Então, na estrutura deles eu tenho apenas carbono ligado com outro carbono, só que a estrutura deles, a forma como eles são ligados é diferente. E o fato de eles terem estruturas diferentes faz com que as propriedades deles sejam bem diferentes. As características deles são diferentes, apenas pela forma como os carbonos são ligados. Então, é só carbono com carbono com carbono, mas a forma como eles se ligam faz com que eles tenham formas diferentes e características diferentes. Então, os alótropos que são mais conhecidos do carbono, mais falados por aí, é o diamante, o grafite e o grafeno, sendo então que o grafite é justamente o grafite do lápis. E o grafeno é como se ele tirasse apenas uma camadinha daquele grafite. Então, é um composto ali, o grafeno, que ele é super leve, super resistente, por isso que eles usam na nanotecnologia. Outro alótropo do carbono que a gente tem aqui é o nanotubo de carbono. Então, são tubos de carbono que eles usam para separação de gases, enfim, para tecnologias avançadas, vamos dizer assim, né? Então, como ele é formato de um tubo, o fato de ele estar ligado dessa forma, né, a quantidade de carbonos que tem aqui em cada ciclo faz com que ele tenha essas propriedades diferentes. E o último que aparece aqui é um que tem a forma de uma bola de futebol, basicamente, e é o chamado de fullereno. Então, se aparecer um desses nomes aqui, provavelmente, né, com certeza, a questão vai estar falando de alotropia, certo? Então, normalmente, as questões, elas querem que a gente saiba o que é, né, o que são os alótropos e saber, então, quais são. Então, a gente pode, se for para decorar alguma coisa, né, a gente pode decorar aí o diamante, grafite, grafeno, que são os que mais caem. Certo? São tudo compostos, então, apenas por carbono, mas a estrutura deles é diferente, fazendo com que as propriedades sejam diferentes. Ok. Então, o segundo conteúdo que a gente tem aqui que saber são as funções orgânicas. Então, eu trouxe um resumão aqui de todos os grupos funcionais que a gente tem, né? E o que a gente tem que saber para ir bem numa prova é saber identificar eles, certo? Então, saber olhar para uma estrutura e dizer aqui eu tenho tal função, tal função, tal função.
né? Então, vamos olhar elas e ver o que identifica cada uma delas. Essa é a parte mais importante das funções orgânicas. Então, aqui eu tenho, primeiro eu começo com alcano, alceno e alcino, e esses que têm, então, apenas carbono e hidrogênio, são todos chamados de hidrocarbonetos. Então, a primeira função orgânica são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos eu tenho 3 tipos, né? Falando de modo geral. Eu tenho os alcanos, em que eu tenho apenas ligações simples, né? Eu tenho alcenos, em que eu tenho uma ligação, pelo menos uma ligação dupla entre carbonos. E eu tenho o alcino, em que eu tenho pelo menos uma ligação tripla entre os carbonos lá na minha cadeia carbônica. Então, se eu for olhar uma estrutura em que eu tenho apenas carbono e hidrogênio naquela minha cadeia carbônica, eu vou estar falando de hidrocarbonetos. E esses hidrocarbonetos, eles podem ser alcanos, alcenos ou alcinos. Essa é a mais básica das funções orgânicas, né? Eu tenho apenas carbono e hidrogênio. Depois começam a surgir outros elementos dentro da minha cadeia, e dependendo da forma que eles estão, eles vão receber um nome. Então, a segunda função orgânica aqui, que eu trouxe, que tem aqui, são os álcoois. Para identificar um álcool, eu vou em busca da hidroxila, que é esse OH. Então, OH é hidroxila. Se eu tenho essa hidroxila ligada a um carbono no meio da minha cadeia, eu vou estar falando de um álcool, certo? Então, aqui tem como exemplo o etanol, que é o combustível lá dos carros, enfim, né? O combustível das bebidas alcoólicas. Enfim, mas o que a gente precisa saber é identificar. Olha para a estrutura, tem um OH ali na minha cadeia ligado a esse carbono, eu estou falando de álcool. Outra função orgânica que também tem OH, também tem hidroxila, é o fenol. A diferença entre o fenol e o álcool é que no fenol eu vou ter o benzeno ali, aquele anel aromático que a gente falou antes. Se tiver o anel aromático e nele está ligado o OH, eu estou falando de fenol. Então, no álcool eu não vou ter o OH ligado ao anel aromático, eu vou ter ele ligado apenas a um carbono ali na minha cadeia. Quando eu tenho fenol, então eu vou ter o anel aromático e nele vai estar ligado o OH. É assim que eu identifico o fenol. A próxima função orgânica, então, é aldeído. O aldeído, eu vou ter um carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Isso é chamado de carbonila, C-O. E esse C-O vai estar ligado a um H, mostrando que a cadeia terminou aqui, né? A cadeia carbônica não continua. Então, a cadeia carbônica acaba nesse H aqui, e no outro lado eu tenho o resto da minha cadeia carbônica. Então, o aldeído, eu vou ter essa ligação C-O no final da cadeia carbônica, ou no início da cadeia carbônica, seja. A questão é que esse carbono aqui, ele não vai estar ligado em 2 outros carbonos, ele vai estar ligado em um carbono, que é o resto da cadeia, e um hidrogênio, né? Terminando, ou se quiserem dizer, começando a cadeia carbônica. Depois do aldeído, outro que também apresenta uma carbonila é a cetona. Então, a cetona eu também vou ter um carbono fazendo uma ligação dupla com oxigênio, né? Isso é a carbonila. E essa carbonila, ela vai estar ligada, esse oxigênio vai estar ligado em um carbono que está ligado com outros 2 carbonos. Se ele está ligado com outros 2 carbonos, quer dizer que a cetona está no meio da cadeia. Não exatamente no meio, né? Ela pode apresentar diversas posições, desde que este carbono esteja ligado com outros 2 carbonos. Então, essa é a diferença de aldeído e cetona. No aldeído, esse carbono está ligado com outro carbono e um hidrogênio. E na cetona, eu tenho esse carbono ligado com outros 2 carbonos, certo? Então, essa é a diferença. Aqui eu falei que o aldeído está ligado, esse carbono está ligado com outro carbono e um hidrogênio, mas ele pode estar ligado também com outros 2 hidrogênios. A diferença é que na cetona ela está com certeza, obrigatoriamente, né, ligada com outros 2 carbonos, representando que ela está no meio da cadeia. Ok. Próxima função orgânica é o ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico, ele junta, né, a carbonila, que é o C-O, com a hidroxila, que é o OH. Quando eu tenho carbonila e hidroxila junto, eu tenho uma carboxila. Se aparecer esse nome, está falando de ácido carboxílico, né? Até que o nome é parecido, porque é a mesma, né? O ácido carboxílico, então, é aquele composto que representa a carboxila. Carbonila mais hidroxila. C-O mais OH. Se aparece isso no meu composto, esse CO
COH é o ácido carboxílico, é assim que eu identifico ele. A cadeia que vem aqui antes, ela pode ser de qualquer tipo, não importa o que vai ter ali. Para identificar o ácido carboxílico, eu vou atrás dessa parte específica aqui, né, que é esse C, ligação dupla com o O, e esse C vai estar ligado com um OH. Carboxila é o que identifica o ácido carboxílico. A próxima função, então, é parecida com o ácido carboxílico, que é o éster. Ela é parecida com o ácido carboxílico porque ela tem também a carbonila aqui, né, o C fazendo ligação dupla com o O, e esse C também está ligado com outro oxigênio, mas a diferença é que no ácido carboxílico, esse oxigênio estava ligado com um H, e aqui ele está ligado com um C, representando, então, que esse COO, ele está no meio da cadeia, né? Vai ter uma cadeia para o lado esquerdo e um resto de cadeia aqui para o lado direito. Então, essa é a diferença de ácido carboxílico para éster. No ácido carboxílico, eu tenho um C ligado com ligação dupla com um O, ligação dupla com outro oxigênio, e esse oxigênio está ligado com hidrogênio. No caso do éster, eu também vou ter um carbono fazendo ligação dupla com O e fazendo uma ligação simples com outro oxigênio, só que esse oxigênio está ligado com outro carbono e assim, né, ele pode estar ligado com outro e com outro, com outro, mostrando que está no meio da cadeia carbônica, independente do tamanho dela, né? A gente vai em busca dessa estrutura para identificação. Depois do éster, a gente tem o éter. Então, o éter é aquele que apresenta um heteroátomo. Lembra da cadeia homogênea e heterogênea? Então, o éter vai apresentar, então, o oxigênio ali no meio da minha cadeia, dividindo ela. Então, vai ser um oxigênio que ele vai estar ligado com um carbono e outro carbono. Essas são as duas ligações que o oxigênio faz. Duas ligações simples com outros carbonos. Então, ele pode estar essas cadeias podem ser de diversos tamanhos diferentes. Aqui que identifica é esse oxigênio aqui no meio, que é diferente do éster, porque no caso do éter, a gente não tem a carbonila, que a gente tem aqui no éster. No caso do éter, a gente tem apenas o oxigênio ali ligado no meio da minha cadeia carbônica. Ok. Próxima função orgânica são as amidas. Então, as amidas, elas também, eu poderia dizer que ela é parecida com o ácido carboxílico e o éster, porque ela também apresenta essa carbonila. Então, a amida apresenta a carbonila, que é o C ligação dupla com o O, e esse C que está fazendo uma ligação dupla com o O, ele está ligado com um nitrogênio. Então, nas amidas, começou a surgir um novo elemento químico ali na minha cadeia carbônica, que é o nitrogênio. Então, para identificar uma amida, eu vou em busca, então, primeiro da carbonila, e essa carbonila vai estar ligada ali a um nitrogênio. Aparecer o nitrogênio podem ser apenas dois tipos de funções, ou amida ou amina. Então, eu tenho a amina, que a diferença entre amida e amina é a presença ou não da carbonila, que é o C ligação dupla com O. Então, amida, eu vou ter uma carbonila e um nitrogênio que vai estar ligado ali com hidrogênio ou com outros carbonos, enfim, elas podem ter diferentes formas. E as aminas, aqui nessa figura, ele separou como amina primária, secundária e terciária, mas para nós o mais importante é saber identificar elas. Então, quando eu tenho ali na minha cadeia um nitrogênio e eu não tenho uma carbonila naquele carbono que está ligado com o nitrogênio, eu vou ter uma amina. Ela pode ser primária, secundária ou terciária, dependendo da substituição ali dos Hs, né, dos nitrogênios. Na amina primária, eu tenho apenas um H, porque a amina ela veio da amônia. A amônia, o que é? NH3. Então, a amina vem da substituição de um hidrogênio por um carbono, por uma cadeia carbônica ali. Então, na amina primária, apenas um hidrogênio foi substituído. Então, eu tenho C ligado com NH2, sobrou dois Hs ali. Na amina secundária, eu tenho dois hidrogênios da amônia foram substituídos por cadeias carbônicas ou carbonos. Então, eu vou ter um C ligado com NH, só sobrou um H, e eu tenho outro C ligado com aquele nitrogênio. Na amina terciária, eu vou ter todos os hidrogênios da amônia substituídos por cadeias carbônicas. Então, eu vou ter ali aquele nitrogênio ligado com 3 carbonos, né, ou 3 cadeias carbônicas. Mas para nós, o mais importante é saber
identificar uma amina, independente dela ser primária, secundária ou terciária, saber identificar. E como é que eu sei identificar? Eu vou na minha cadeia, olho a minha cadeia carbônica e vejo que ela tem a presença de um nitrogênio e não tem a presença de uma carbonila. Essa é a diferença entre a amida e a amina. Eles gostam de confundir a cabeça das pessoas, como o nome é parecido e a estrutura é parecida. Nas questões, eles gostam de pegar a gente nessa diferença entre a amida e a amina, por isso que eu estou frisando bem. Então, a amida tem a carbonila e a amina não tem a carbonila, é apenas o nitrogênio ali, certo? E a última função orgânica é o aleto orgânico. Então, eu vou ter ali na minha cadeia carbônica outros elementos que não aqueles que a gente viu até agora. Então, além de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, quando eu tenho ali ligado ao meu carbono aqueles elementos que fazem parte dos halogênios na tabela periódica, que é o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, quando eu tenho esses elementos ligados à minha cadeia carbônica, eu vou ter o chamado aleto orgânico, certo? Então, quando apareceu alguém ali que não é um nitrogênio, não é um hidrogênio, não é um oxigênio, né, vai ser flúor, cloro, bromo ou iodo, vai ser um aleto orgânico, certo? Então, para a questão de prova, o mais importante é saber identificar. E saber identificar é saber que estruturazinha ali, que elemento que caracteriza cada uma das funções orgânicas. Então, esse slide está resumindo ali bem cada uma dessas funções orgânicas com os seus respectivos caracterizações, especificações, vamos dizer assim, né? Então, se eu quero olhar para uma estrutura e achar uma cetona, eu tenho que ir em busca dessa carbonila no meio, entre dois carbonos. No aldeído, eu vou ter a carbonila ligada com o hidrogênio. No ácido carboxílico, eu vou ter a carbonila com OH e assim sucessivamente. A gente tem que saber justamente identificar, um OH, eu vou estar falando de um álcool, mas um OH ligado a um benzeno, eu vou estar falando de um fenol. A gente tem que saber essa identificação. Isso é o mais importante nessa questão de grupos funcionais ou de funções orgânicas. Ok? E o último assunto aqui é a questão da isomeria. Então, o que é a isomeria nos meus compostos orgânicos? A isomeria é quando eu tenho compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas apresentam fórmulas estruturais diferentes. Ou seja, eles são compostos diferentes, mas eles têm a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio na sua estrutura. Porque a minha fórmula molecular ela vai me dizer apenas isso, quantos carbonos, hidrogênios e oxigênios eu tenho naquele meu composto. Mas eu não sei, olhando só para a fórmula molecular, eu não sei dizer como é que é a estrutura dele. Então, a isomeria, os isômeros, são esses compostos que apresentam a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enfim, os elementos que fazem parte ali, mas as fórmulas estruturais são diferentes. Então, dependendo do que eles têm de diferente, eles vão receber um nome. Então, a gente tem aquela isomeria chamada de constitucional ou plana. Então, a isomeria plana, normalmente aparece como isomeria plana, a gente tem 5 tipos de isomeria. 5 tipos de isômeros que podem aparecer. A gente tem os isômeros de função, que são aqueles que apresentam a mesma fórmula molecular, mas a função é diferente. Nesse caso aqui, a gente tem esse CH3CH2COH, e que eu tenho uma função aldeído, né? Eu sei que é um aldeído, porque eu tenho a carbonila aqui ligada a um H. A carbonila no final da minha cadeia. E com essa mesma fórmula molecular, eu posso fazer uma cetona, que é o caso que tem aqui embaixo. CH3, COO e CH3. Então, com a mesma fórmula molecular, eu posso fazer tanto um aldeído quanto uma cetona. Então, só escrevendo a fórmula molecular, eu não sei definir qual desses dois que é. Então, esses dois compostos aqui, esse aldeído e essa cetona, eles são isômeros de função, porque o que diferencia entre eles é a função orgânica, mas a fórmula molecular é a mesma. Outro tipo de isomeria é de cadeia, que aí o que diferencia entre eles é como é aquela cadeia. Lembrando daquelas classificações que a gente fez no primeiro slide sobre as cadeias carbônicas. Então, se eu tenho cadeias diferentes, né?
posso ter cadeias diferentes, mas a fórmula molecular é a mesma. Então, esses dois compostos aqui, nos dois eu tenho 3 carbonos e 6 hidrogênios. Mas no primeiro ele é uma cadeia fechada e no segundo é uma cadeia aberta, insaturada ali, que tem uma ligação dupla. Mas nos dois eu posso contar aqui que eu tenho 3 carbonos e 6 hidrogênios. Então, a fórmula molecular é a mesma, mas a cadeia ela é diferente. Uma é fechada e outra é aberta. Então, eles são isômeros de cadeia. Isômeros de posição tem a ver, então, com essa, por exemplo, essa hidroxila ou algum radical que está ali na minha... alguma ramificação que está ali na minha cadeia, que ela pode estar em posições diferentes. Então, nesse caso, eles também têm a mesma quantidade de carbonos, de hidrogênios, de oxigênios, tanto esse de cima quanto esse de baixo, mas o carbono que está ligado a esse OH, essa hidroxila, ele muda. Enquanto aqui na de cima ele está ligado no carbono 2, que é o carbono do meio, nessa de baixo ele está ligado no carbono das pontas, né, que eu posso chamar de carbono 1, começando a contar por aqui, 1, 2, 3, esse carbono 1, ele está ligado à hidroxila ali. Então, só pela fórmula molecular, eu não sei dizer qual dessas duas estruturas é. Se eu colocasse ali C3H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu botasse C3H8O, só, né, só a fórmula molecular, eu não ia saber qual desses dois compostos que eu estava representando. Por isso, eles são isômeros de posição, porque o que muda entre eles é a posição da hidroxila. Outro tipo de isomeria é chamado de metameria, ou isomeria de compensação. E a diferença entre os compostos, né, agora vai ser aonde que esse heteroátomo se apresenta. Se ele pode estar no meio, ele pode estar na ponta, né? Os compostos, então, vão ser diferentes, porque vai mudar aonde está esse hidrogênio, onde ele está dividindo a minha cadeia carbônica. Ele pode estar dividindo no meio ou no canto, como esses dois aqui, né? Ou, enfim, quanto maior a cadeia, mais lugares diferentes ele pode estar. E essa é a diferença entre eles. Então, quando eu apresento um heteroátomo, normalmente vai estar falando desse tipo de isomeria. Quando eu falo de isomeria e na minha estrutura ali eu tenho um heteroátomo, vai ser isomeria de compensação ou metameria, né? Que muda, então, essa divisão da cadeia carbônica. Apresentam a mesma fórmula molecular, mas a cadeia está dividida em locais diferentes. Então, metameria ou compensação. O último caso de isomeria plana que a gente tem é a tautomeria, que a tautomeria, na verdade, ela é uma questão de equilíbrio, em que essas duas estruturas aqui, que tem como exemplo, elas acontecem, elas vão se transformando numa na outra, certo? Então, quando eu tenho um aldeído, o que pode acontecer é uma transferência de elétrons aqui, fazendo com que essa estrutura que antes era um aldeído, ela se torne um enol. Então, aqui houve um ataque, vamos dizer assim, dessa ligação dupla, roubando um hidrogênio ali, e mudando o lugar da ligação dupla, fazendo com que se tornasse um enol. O enol ele é bem parecido com o álcool, ele tem o OH, a diferença é que aquele carbono que está ligado com o OH, ele tem uma ligação dupla com outro carbono, é assim que é um enol. Mas, normalmente, as questões que aparecem sobre enol, elas estão falando de tautomeria. É bem raro aparecer uma questão de identificação de enol. Mas se aparecer, também não vai ser uma coisa tão difícil para a gente acertar. Eu vou ter um OH e uma ligação dupla ali entre os carbonos, né? Entre o carbono que está ligado com o OH e outro carbono. Então, tautomeria, quando fala de tautomeria, vai estar falando ou do aldeído ou da cetona se transformando em um enol, ou do enol se transformando. E assim eles ficam se transformando um no outro para sempre, vamos dizer assim, né? É uma questão de equilíbrio, a tautomeria, ok? Eles, de novo, eles têm a mesma fórmula molecular, que eles ficam sendo estruturas diferentes, certo? Como é uma questão de equilíbrio, em que um vira o outro, eles ficam se transformando no outro, ela é um pouco diferente da disfunção. Na disfunção eu também tenho funções diferentes. A diferença é que aqui eu estou falando de um equilíbrio. Então, sempre que falar de equilíbrio, de uma função se transformando em outra, e normalmente vai estar falando de enol, né? Ele está falando de tautomeria. Então, esse é o nosso último tipo de isomeria plana. Depois da isomeria plana, a gente tem a isomeria espacial, ou estereoisomeria. Palavras difíceis. Melhor falar isomeria espacial. Então, a isomeria espacial a gente tem do tipo geométrica ou óptica.
Então, a isomeria geométrica, também chamada de cis-trans, é a isomeria que trata de compostos, para começar, né, de compostos que têm uma ligação dupla ali. Eu tenho uma ligação dupla entre os carbonos e eu vou analisar os ligantes desses carbonos. Então, eu sei que cada carbono está fazendo, precisa de fazer 4 ligações, 2 estão sendo feitas aqui entre outro carbono, sobrou 2 ligantes para cada um desses carbonos, né? A gente pode ver aqui a diferença entre o cis e o trans vai ser a localização que vai estar esses ligantes iguais, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse carbono está fazendo uma ligação com um cloro e um hidrogênio, do outro lado também está fazendo com um cloro e um hidrogênio. E no caso de cis, se eu traçasse aqui no meio dessa ligação dupla como fosse um plano de simetria, eu diria que no caso cis, os dois ligantes aqui selecionados, né, o cloro, eles estão do mesmo lado. Então, ligantes iguais do mesmo lado do plano de simetria é o chamado de uma isomeria cis. E uma isomeria trans é no caso em que eles estão em lados opostos. Esse meu eixo de simetria que eu tracei aqui no meio da ligação dupla. Então, para ter uma isomeria do tipo geométrica, para começar, a gente tem que ter obrigatoriamente uma ligação dupla, né? E o que a gente vai fazer é analisar os ligantes dessa ligação dupla, ok? Então, se a gente ignorar os hidrogênios, que normalmente não aparecem lá no meu composto, né? Eles são suprimidos, não aparecem na fórmula, eu poderia dizer que, no caso da cis, eu vou ter uma estrutura, assim, mais fechadinha, né? Porque esses dois cloros estão desse lado, do mesmo lado. E na isomeria trans, eu vou ter uma estrutura que vai estar mais aberta, porque se eu pegar aqui, vai formar como se fosse um S. Vai ser como se fosse um S, então ela vai ocupar um espaço maior, enquanto a cis é mais fechadinha. Isso eu estou falando porque, às vezes, nas provas, não aparece assim como está aqui no slide, bem certinho, os 4 ligantes. Às vezes aparece uma estrutura e tu tem que saber identificar se ali está tendo um isômero cis ou um isômero trans. E para identificar isso, a gente vê dessa forma, que o cis ele vai estar mais fechadinho, vai estar mais compacto. E o trans ele vai estar mais aberto, ele vai ocupar mais espaço, porque cada um está de um lado, ok? Mas isso a gente vai treinando com exercícios e vai ficando mais fácil de fazer essa identificação. Ok, então o último tipo de isomeria é a isomeria óptica. Então, a isomeria óptica, os isômeros ópticos, também chamados de enantiômeros, são aqueles compostos que eles apresentam, vamos dizer assim, tudo igual. Eles apresentam a mesma fórmula molecular, eles apresentam a mesma estrutura, eles apresentam os mesmos ligantes, eles apresentam tudo igual, até as propriedades deles são iguais, por isso que é difícil fazer essa separação aqui dos isômeros ópticos, porque eles são muito parecidos. A única diferença entre esses isômeros é o lado que eles desviam quando eu coloco a luz neles. Eu coloco a luz nesse composto e alguns vão desviar a luz para o lado direito e alguns vão desviar a luz para o lado esquerdo. Tem esses nomes aqui que não costumam ser cobrados, mas eu coloquei para caso, né, para a gente não ficar sem saber uma coisa. Mas quando vai para o lado direito, esse D é de dextrógeno, desvia para o lado direito. E levógeno desvia para o lado esquerdo. Esses nomes eu diria que não são muito importantes, assim, né? Até porque eles são bem estranhos. Mas a questão é isso, é saber que isômeros ópticos, eles são muito parecidos, por isso se eu quiser fazer uma separação entre eles é complicado, porque a única diferença entre eles é o lado que eles desviam a luz, certo? Claro que algumas propriedades deles vão ser diferentes, mas eu digo, é muito mais difícil separar, por exemplo, questão de ponto de ebulição ou ponto de fusão, essas propriedades são iguais. Então é difícil separar. Eu consigo identificar bem a separação entre eles quando eu coloco a luz, incido a luz sobre eles e alguns desviam para o lado direito e alguns desviam para o lado esquerdo. Esse é um tipo de mistura, quando eu misturo dextrógenos com levógenos numa mesma proporção, eu tenho um composto que ele é opticamente inativo, quer dizer que ele não desvia para lado nenhum. Como eu tenho a mesma quantidade do que desvia para o lado direito e do que desvia para o lado esquerdo, eles não desviam para lado nenhum. Essa mistura é chamada de mistura racêmica. Então, se aparecer mistura racêmica, está falando de uma coisa que é opticamente inativa e tem a mesma quantidade
dos que desviam para o lado direito e aqueles que desviam para o lado esquerdo. Outra coisa que pode aparecer, mas não aparece tanto assim, né? Mas, enfim, pode aparecer. É saber calcular quantos enantiômeros ativos eu tenho na minha estrutura. Enantiômeros ativos quer dizer que eles desviam para algum lado. E para fazer esse cálculo, eu preciso saber do número de carbonos quirais na minha estrutura. O que são carbonos quirais? Então, carbonos quirais, eles são aqueles carbonos que apresentam 4 ligantes diferentes. Como eu sei que o carbono ele tem que fazer 4 ligações, se esses 4 ligantes forem diferentes, eu tenho o que é chamado de carbono quiral. Se a gente for pegar, por exemplo, aqui esse ácido lático, se eu não me engano, isso é o ácido lático, eu posso contar aqui quantos carbonos quirais ele tem. Então, para começar o carbono quiral, ele vai fazer apenas ligações simples, porque eu preciso que os 4 ligantes sejam diferentes. Então, eu vejo aqui nesse primeiro carbono, que está mais à esquerda, 3 ligantes dele são hidrogênios. Então, para começar, esse aqui não é um carbono quiral, porque ele tem 3 ligantes que são hidrogênios, portanto, 3 ligantes que são iguais. Aí eu vou para o segundo aqui, carbono mais do meio. Um ligante dele é esse CH3. O outro ligante é o OH, o outro vai ser H e o outro vai ser COOH que eu tenho aqui. Então, esse carbono do meio, ele é carbono quiral, ele é um carbono assimétrico. Ele é um carbono que tem todos os ligantes diferentes. Portanto, ele é um carbono que a gente vai usar nesse cálculo. Só para a gente ver, né, o próximo carbono, só para a gente identificar se ele é ou não quiral, a gente vê aqui que esse carbono, para começar, está fazendo uma ligação dupla. É como se 2 ligantes fossem o mesmo oxigênio ali, portanto, ele não é um carbono quiral. Então, essa estrutura aqui, esse composto, ele apresenta apenas um carbono quiral. Então, se eu for botar aqui nesse cálculo 2 elevado na 1, né, que é o número de carbonos quirais, vai me dar 2 enantiômeros ativos, que no caso são essas estruturas que estão representadas aqui. Então, um enantiômero ativo é esse tipo aqui, né, que é o destrógeno, e o outro vai ser esse levógeno. Então, esse composto apresenta 2 enantiômeros ativos, e para fazer o cálculo, a gente foi em busca dos carbonos quirais que apresentam na estrutura, que são aqueles carbonos que apresentam 4 ligantes diferentes. Ok? Tá. Então, agora, isso é o resumo, isso é a revisão. Se vocês quiserem parar de assistir o vídeo agora, tudo bem, não vai ter problema nenhum. O que eu vou apresentar agora foi basicamente o que eu apresentei na última aula e que apresenta um pouco a mais sobre cada uma das funções orgânicas. Mas se vocês quiserem parar o vídeo de assistir agora, não tem problema. O que vem depois disso é a mais. É para o caso, assim, de tirar 10 na prova, vamos dizer assim, né? Que vem um pouquinho além sobre cada uma das funções orgânicas. Ok? Então, quem quiser continuar, vamos juntos nessa. Falar um pouquinho mais sobre cada uma das funções orgânicas. Então, a primeira função orgânica que a gente tem, né, o hidrocarbonetos, que são aqueles que têm apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura. Eles podem ser alcanos, alcenos ou alcinos, dependendo se tem só ligação simples, ou se tem ligação dupla, ou se tem ligação tripla. Então, a nomenclatura dessa função orgânica, o primeiro, né, o prefixo do nome, tem a ver com a quantidade de carbonos que eu tenho na minha estrutura. Se eu tenho 1 carbono, vai ter o prefixo met. Se eu tenho 2 carbonos, vai ter o prefixo et. E se eu tenho 3 carbonos, vai ter o prefixo prop. Se eu tivesse 4 carbonos, seria but, B-U-T. Se eu tivesse 5 carbonos, aí começa do jeito que a gente conhece, de pent. Depois 6 carbonos seria ex. E assim sucessivamente. Então, o prefixo tem a ver com a quantidade de carbonos. E o que vem depois? Esse AN, EN e IN, né? Tem ano, eno e ino. A diferenciação eles é a presença ou não das ligações duplas ou triplas. Então, ano, só ligação simples. Eno, só ligação, tem alguma, pelo menos, ligação dupla. E ino tem pelo menos uma ligação tripla na estrutura. Ok? Então, mais conhecidinho, mais falado ali, né? Quer dizer, hidrocarbonetos estão por tudo. Mas o que falam bastante nas provas é o metano, que é aquele que vem do pum da vaca, né?
Então, o metano ali causa gases do efeito estufa e blá blá blá, acabam falando bastante do metano. Ele é um hidrocarboneto que apresenta essa fórmula aqui, CH4. Um carbono, né, ligado com 4 hidrogênios. Então, os hidrocarbonetos também estão presentes em combustíveis, eles também estão presentes aqui em solventes, eles estão presentes em bastante áreas da nossa vida, dá para dizer assim. Então, esses compostos, eles são apolares porque eles não apresentam ali uma grande diferença de eletronegatividade entre o C e o H. Tem uma diferença, mas não é tão grande. Eles costumam... então, eles são compostos que são apolares. Por ser apolar, eles são insolúveis em água, porque a água é polar, e polar dissolve o polar, apolar dissolve apolar. Então, como eles são apolares, eles não se dissolvem na água. Outra coisa interessante sobre eles é por ser apolar, eles apresentam uma força uma força intramolecular. Intramolecular ou intermolecular? Agora fiquei na dúvida. Intermolecular. Intermolecular de polo induzido, que é uma força bem fraquinha. Por ser uma força bem fraquinha que deixa essas moléculas unidas, os pontos de fusão e de ebulição são baixos. Ok? Então, sempre que eu tiver uma força fraca, como a de polo induzido, eu vou ter esses pontos de fusão e de ebulição baixos. Todas as funções orgânicas, vocês vão ver aqui, que elas são menos densas do que a água. Deve ter alguma exceção aí que eu estou esquecendo, mas, de maneira geral, são menos densos do que a água, quer dizer que eles flutuam na água, ok? E eles apresentam uma acidez baixa, muito baixa. Então, não são ácidos, nem básicos. Eles são... ali não fazem muito estrago, vamos dizer assim, em relação à acidez. Ok. A próxima função orgânica, então, a gente tem os álcoois. Então, o álcool, eles estão presentes ali nas bebidas, eles estão presentes na glicerina do sabonete, eles estão presentes em elementos tóxicos como o metanol, né? E eu posso ter 3 tipos de álcool: álcool primário, secundário e terciário. Ele ser primário, secundário e terciário vai depender, na verdade, do carbono que está ligado com aquele OH. Se o carbono que está ligado ao OH ele for um carbono primário, ou seja, carbono primário é aquele que está ligado apenas a um outro carbono. Se o álcool, o OH, a hidroxila, estiver ligado a um carbono primário, ele vai ser um álcool primário. E, por exemplo, aqui a gente tem o metanol. Então, de novo, aquele prefixo met quer dizer que só tem um carbono, e a terminação ol quer dizer que é um álcool. Esse AN aqui quer dizer que não tem ligações duplas, nem triplas, é só ligações simples. Então, assim formou o nome metanol. Então, o álcool secundário, o carbono que está ligado à hidroxila vai ser um carbono secundário, que está ligado com outros 2 carbonos, que está representado por R aqui, que quer dizer que pode ser qualquer continuação da cadeia carbônica. E um álcool terciário é aquele que o carbono não sobrou nenhum hidrogênio ali, dá para dizer assim. Então, o carbono que está ligado à hidroxila, ele está ligado com outros 3 carbonos. E aqui a gente tem um exemplo desse terc-butanol. Então, o but quer dizer que são 4 carbonos, o AN quer dizer que só tem ligações simples e o ol é a terminação de álcool. Esse terc tem a ver com essa forma aqui, como é ligado os carbonos. Isso eu diria que é um pouquinho além do que a gente precisa saber. A gente tem também esse isopropanol, que quer dizer que é mais ou menos como aparece essa ligação aqui do carbono que está ligado com outros 2 carbonos. Tem uma denominação de iso. Prop, porque são 3 carbonos. E ol, AN, porque é ligação simples, e ol, porque é álcool. Então, os álcoois, eles são polares, porque eu tenho esse O aqui, esse oxigênio, que ele é muito mais eletronegativo do que o resto dos outros elementos, ele puxa, vamos dizer assim, os elétrons para perto de si. Como ele é mais eletronegativo, ele tem essa vontade de roubar elétrons e ele puxa os elétrons para perto de si, formando então uma nuvem de carga negativa em volta dele. E essa nuvem de carga negativa forma um polo negativo, deixando com o resto com um polo positivo. Portanto, o álcool é polar. Como ele é polar, ele é solúvel em água. A gente já sabe disso, né? Que o álcool, se eu misturo álcool com água, ele vai se solubilizar bem ali. Eles são menos densos do que a água, como eu falei que todas as funções orgânicas basicamente são menos densas, flutuam na água.
eles apresentam uma ligação do tipo ponte de hidrogênio. Por quê? Aonde que eu tenho essa ligação? Entre o O e o H, eu tenho pontes de hidrogênio. Sempre que o H fizer uma ligação com oxigênio, flúor ou nitrogênio, é o HFON, eu vou ter uma ligação do tipo ponte de hidrogênio. Então, entre essa molécula de álcool e a outra, eu vou ter essa ligação aqui, essa aproximação dos Os com o H da outra minha molécula, do tipo ponte de hidrogênio. Essa ligação é muito forte, é a mais forte que tem entre essas ligações intermoleculares. E pelo fato de ela ser muito forte, eu tenho, de maneira geral, né, os pontos de fusão e ebulição altos, que elas são muito ligadinhas ali, é forte, então é difícil de eu fazer com que elas mudem de estado físico. É basicamente isso que quer dizer. Em questões de acidez e basicidade, eles são considerados anfóteros. Anfóteros quer dizer que eles se comportam tanto como ácidos como bases, depende de com quem que eles estão reagindo. Se for alguém que é mais básico do que eles, né, que tem uma basicidade maior, eles vão se comportar como ácidos, senão eles vão se comportar como bases. Basicamente isso que quer dizer anfótero. Ok, isso são os álcools. Depois a gente tem os fenóis. Então, o fenol, como a gente já viu, ele também tem a hidroxila, e ele tem a hidroxila ligada a um anel aromático. Então, os fenóis, eles estão presentes ali em diversas estruturas diferentes, né? Desde que eu tenha um benzeno ligado com uma hidroxila. Vai ser um fenol, é assim que a gente identifica. A terminação mais comum usada para fenóis é ol, assim como álcool. Mas também pode aparecer uma nomenclatura de hidroxi, mais o nome daquela cadeia carbônica. Por exemplo, poderia ser hidroxibenzeno, se for uma... que não aparece nenhum exemplo. Se for uma cadeia apenas ali com o benzeno ligado com um OH. Então pode aparecer tanto como hidroxi e o nome da cadeia, tanto quanto uma terminação ol, como é o caso do cresol aqui, né? Ou gengirol, eugenol, certo? Então esse ol, ele representa também fenol. Os fenóis, assim como os álcoois, eles também são polares. Passei. Eles também são polares por causa deste oxigênio ali na minha estrutura. Eles fazem pontes de hidrogênio, uma molécula com a outra, por causa do O com o H. A ligação de O com H forma pontes de hidrogênio. Por ter pontes de hidrogênio, o ponto de fusão e de ebulição são altos. Assim como as outras funções orgânicas, eles também são menos densos que a água. Solúveis em água por serem polares, né? Polar dissolve polar. E a acidez dele é alta, comparada com as outras funções orgânicas, eles são considerados mais ácidos do que os outros. Okay. Os éteres. Então, os éteres é aquele que apresenta ali no meio da minha cadeia um oxigênio, dividindo em duas. Aquela cadeia dividida em duas por causa do oxigênio que está ali no meio da galera. Tá. Então, o éter ele era comumente utilizado como anestésico, né? Porque ele faz as pessoas desmaiarem. Então, era usado como primeiros anestésicos, assim, para fazer cirurgia e tal, era usado o éter, né? Hoje não se usa mais porque ele é um pouco tóxico, né? Então, ninguém quer ficar intoxicado na cirurgia. Ok. Sobre as propriedades, eles são polares justamente por causa desse O, né, que faz com aquilo que eu falei, de puxar os elétrons mais perto de si e criar uma nuvem eletrônica de carga negativa ali, formando um polo negativo. Eles são do tipo, as ligações entre as moléculas são do tipo de polo. Então, como agora não tem um H ligado ali com o oxigênio, não tem um hidrogênio ligado com o oxigênio, então não vai ser ponte de hidrogênio, vai ser só de polo, que é um pouquinho mais fraca do que a ponte de hidrogênio. Ela é forte também, mas é mais fraca do que a ponte de hidrogênio. Por causa disso, os pontos de fusão e de ebulição são intermediários. Também são menos densos do que a água e solúveis em água por serem polares. A nomenclatura, então, vai aparecer, a gente pode pegar aqui como exemplo, um et, que é um prefixo para dois carbonos, com a terminação oxi, mais o nome do outro grupo. Né? Então, eu vou ter um etoxi-etano, quando eu tenho dois carbonos, e depois eu tenho dois carbonos também aqui, né? Uma ligação como se fosse um etano, como se fossem dois etanos que estão separados por um oxigênio, formam o etoxi-etano. Mas, como eu disse, não costumam cobrar nomenclatura, né? Só para falar aqui sobre elas.
Então, o próximo são os aldeídos. Aldeídos é quando eu tenho uma carbonila, que é esse C ligando uma ligação dupla com o O, que está no final da cadeia. Ou, posso dizer que esse C da carbonila está ligado com um H. E com o resto da cadeia do outro lado. Então, os 4 ligantes desse carbono aqui, 2 ligações são com oxigênio, uma é com H e a outra é com, enfim, ou outro H, ou um carbono, ou o resto da cadeia, enfim, o que for. Então, eu procuro a carbonila, que está ligado com H, e assim eu identifico o aldeído. A terminação dos nomes de aldeído são AL, AL. Como a gente tem, por exemplo, metanal. Então, metanal vai ser um composto que tem apenas um carbono, não tem ligações duplas aqui, né? Só com um oxigênio. E é um aldeído, né? Tem uma ligação dupla com oxigênio, ligado com um H aqui, eu vejo como um aldeído. Apenas um carbono, então é metanal. Ok. Esse é o nome dos aldeídos. Eles são polares, assim como a gente já viu, quando tem oxigênio, eles são polares. A ligação é de dipolo, porque não tem o oxigênio ligado ali com o hidrogênio. Então, os pontos de fusão e de ebulição são intermediários. Também são menos densos que a água, quer dizer que eles flutuam na água. Se eu fosse deixar um em cima do outro, vamos dizer assim, vão ser menos densos do que a água. Mas por ser polares, eles são solúveis em água. Então, se eu misturar água com aldeído, eles vão se misturar bem. Provavelmente aqui nesse formol eu tenho não só formol, mas eu tenho uma mistura de formol e água, por exemplo. E a acidez é fraca, certo? Comparado, por exemplo, com o fenol, ele tem uma acidez fraca. Depois dos aldeídos, a gente tem as cetonas, que também apresentam a carbonila, e essa carbonila está no meio da cadeia. Então, quer dizer que esse carbono está fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, e as outras ligações são com outros carbonos. Então, para ter uma acetona, isso é uma coisa interessante, eu tenho que ter no mínimo 3 carbonos. Então, essa propanona aqui, ela é a menor cetona que eu vou encontrar, porque eu tenho que ter esse carbono ligado com outros 2 carbonos, no mínimo. E se esses outros 2 carbonos estão ligados com outro carbono e dá uma cadeia enorme, não faz diferença, né? Eu tenho que ter no mínimo, então, esses 3 carbonos aqui para ter uma cetona. Então, como exemplo, a gente tem aqui a acetona, que a gente usa para limpar a unha, enfim, né? Limpar o esmalte. E a terminação de cetonas são onas, assim como no nome, né? Tem cetonas, ona. A terminação da nomenclatura vai ser ona também. Então, aqui a gente tem a propanona. Aqui a gente tem a ionona, jasmona. São os nomes aí dessas cetonas. Por causa dessa ligação dupla ali com o O, né, a presença do oxigênio faz com que eles sejam polares. Como eu tenho só oxigênio, não tenho oxigênio com H, como hidrogênio, eu tenho dipolo-dipolo. Então, os pontos de fusão e ebulição são intermediários, porque não é tão forte assim quanto as pontes de hidrogênio. Assim como as outras funções orgânicas também são menos densos que a água, ele é solúvel, as cetonas são solúveis em água, por ser polares. A água também é polar, então polar dissolve polar. E a acidez é fraca, certo? Comparado, né? A acidez fraca comparado com quem? Comparado com o fenol, que a gente viu ali, que tinha uma acidez forte. E ele é um pouquinho mais ácido do que os hidrocarbonetos, que a gente viu que tem uma acidez baixíssima, né? Então, essa relação de acidez fraca, alta ou baixíssima tem a ver uma função orgânica comparada com a outra. Ok. Depois a gente tem os ácidos carboxílicos, né, que são ácidos. Os ácidos carboxílicos apresentam a carboxila, que eu tenho agora um C fazendo uma ligação dupla com um O, e esse C está ligado com um OH. Então, eu tenho uma carbonila mais uma hidroxila, formando uma carboxila. Então, na minha cadeia, eu vou ter ali uma cadeia carbônica, um C ligado com ligação dupla com um O mais um OH, como está mostrado aqui nesse ácido metanóico ou ácido fórmico. Eu vou em busca dessa estrutura para identificar ele. Então, os ácidos carboxílicos, ele pode estar tanto na picada que a gente recebe de formiguinhas e dói, que é o ácido fórmico. Fórmico é o nome popular, né, porque vem de formiga, mas a nomenclatura correta dele é ácido metanóico. A terminação para ácidos carboxílicos é óico. Os ácidos carboxílicos também estão presentes no vinagre, ou o ácido acético, que é mais conhecido, o nome popular desse ácido, ou o nome certo mesmo, né?
é ácido etanóico. Então, etanóico porque tem 2 carbonos na minha cadeia carbônica, e oico porque é um ácido carboxílico. Então, os ácidos carboxílicos, eles são bem polares, né? Eu tenho todos esses oxigênios aqui puxando os elétrons para si, formando polos. Então, ele é bem polar. O fato de eu ter um oxigênio com um hidrogênio faz com que eu tenha forças do tipo pontos de hidrogênio, fazendo com que os pontos de fusão e de ebulição sejam altos. Também são menos densos que a água e solúveis em água por serem polares. A acidez é forte, como a gente já espera quando a gente lê o nome, né? Ácido carboxílico, a gente espera que tenha uma acidez forte. Forte comparado com quem? Comparado com as outras funções orgânicas. Então, é mais forte, é mais forte do que o fenol, é mais forte que a acetona, que é o aldeído, é mais forte que os hidrocarbonetos. Então, comparado com as outras funções, os ácidos carboxílicos, como era esperado, eles são os que têm a maior acidez. Depois a gente passa para os ésteres, que são parecidinhos ali com os ácidos carboxílicos, mudando só aquele H que estava ligado com a hidroxila. Então, os ésteres não têm uma hidroxila, eles têm só a carbonila ligada com outro oxigênio que está ligado com o resto da cadeia carbônica. Então, como a gente pode ver aqui nessa fórmula, por exemplo, do PET, da garrafa PET, a gente tem uma carbonila aqui, né, que é o C ligação dupla com o O, e essa carbonila está ligada com o oxigênio, que está ligado com o resto de uma cadeia carbônica. No outro lado, a gente tem um benzeno, enfim, não importa com quem que ele está ligado. O que importa é que eu tenho a continuação da minha cadeia carbônica aqui nos dois lados. Assim, eu identifico o éster, né? Eu procuro esse carbonila ligado com oxigênio, e assim eu acho o éster. Então, aqui a gente tem vários exemplos de éster. Eu tenho que ter, no mínimo, um carbono ligado com aquela carbonila e um carbono ligado com o oxigênio ali do outro lado. Então, a nomenclatura, eu tenho o nome da cadeia que vem antes da carbonila, terminada com oato, D, mais o nome do que vem depois do oxigênio ali. Então, a gente tem aqui, por exemplo, etanoato, porque tenho 2 carbonos ali, né? Então, forma um etano, se fosse um hidrocarboneto, enfim, tem aquele et. Etanoato de pentila, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, uma pentila. Esse ila é porque o que vem depois do oxigênio é chamado de radical, e os radicais têm a terminação ila. Ok? Tá. Então, os ésteres, por ter essa presença do oxigênio, eles são polares. Como eu não tenho um oxigênio ligado com um hidrogênio, vai ser uma força do tipo dipolo, por ser dipolo, vai ser pontos de fusão e de ebulição intermediários, também são menos densos que a água, são solúveis em água por serem polares, e a acidez é fraca, quando eu comparo com outras funções orgânicas, como os ácidos carboxílicos e os fenóis, uma acidez mais fraca. Ok. Então, a gente chega nas aminas, que são aquelas que apresentam nitrogênio na sua estrutura. Elas são derivadas da amônia, como a gente tinha falado antes. E são obtidas pela substituição de H, que eu tinha naquela amônia, por cadeias carbônicas. Então, em vez de fazer ligação com um hidrogênio, ele vai começar a fazer ligação com carbonos. Então, as aminas, elas têm a terminação na nomenclatura como ina, como o nome delas, né? Ina. E elas são presentes na nicotina, na cafeína, em vários estimulantes, né? Na nicotina, na cafeína, na anfetamina, na cocaína, enfim, vários estimulantes aí, várias drogas. A gente tem a presença das aminas, né? Então, para identificar elas, eu vou em busca do nitrogênio. Tem um nitrogênio na minha estrutura aqui. Isso quer dizer que é uma amina. Esse nitrogênio faz com que tenha uma diferenciação de polos negativos e positivos, fazendo com que essas estruturas sejam polares. Como eu tenho um nitrogênio fazendo ligação aqui com um hidrogênio, eu vou ter as pontes de hidrogênio, que são bem fortes, por isso o ponto de fusão e de ebulição são altos. Assim como todas as outras funções orgânicas que a gente viu, eles são menos densos que a água, é solúvel na água por ser polar, e são as únicas, né, funções orgânicas que têm um caráter básico. Né? Como elas são derivadas da amônia, que também é básica, as aminas também têm um caráter básico. São as únicas ali funções orgânicas que realmente têm um caráter básico. Né? Ok, acho que isso é o mais interessante sobre as aminas. Depois das aminas, a gente tem as amidas, que a gente também tem o nitrogênio
na minha estrutura, mas agora eu tenho esse nitrogênio ligado a uma carbonila, que é o C fazendo ligação dupla com o O. Então, tem mais ou menos essa estrutura aqui. Tem uma cadeia, vou ter a carbonila e vou ter um N, que pode estar ligado com outros dois Hs, ou pode estar ligado com o resto da cadeia também. Tá. Aqui a gente tem alguns exemplos, como o nylon, essas luvas de Kevlar, que são as luvas usadas para quando eu vou mexer com coisas quentes. A gente não usa no dia a dia, mas eles usam nas indústrias. E tem a penicilina também, a gente tem a presença aqui de um nitrogênio que está ligado a uma carbonila. Então, sempre que eu tiver um nitrogênio ligado a uma carbonila, nitrogênio ligado a uma carbonila, aqui também a gente tem... Ai, onde é? Ah, que bom, eu peguei uma fórmula do nylon que não aparece o nitrogênio. Show. Boa, Nicole. Tudo bem, a gente ignora, a gente sabe que no nylon tem, mas não aqui nessa que eu trouxe na apresentação. Boa, pontos para mim. Enfim, como tem a presença do nitrogênio ali, como tem o oxigênio ali da minha carbonila, eles vão criar polos, locais em que eu tenho mais, como se fosse uma nuvem de carga negativa, e locais que tem menos elétrons, formando polos. Como eu tenho esse N fazendo ligação com H, eu vou ter pontes de hidrogênio. Por causa disso, eu tenho pontos de fusão e de ebulição altos. Assim como todas as outras funções orgânicas são menos densos que a água. Por ser polar, eles são solúveis em água e apresentam uma acidez fraca. Então, comparado com outras funções orgânicas, como o ácido carboxílico e o fenol, eles têm uma acidez fraca. Essas são as amidas. E por último, a gente tem os haletos orgânicos. Então, os haletos são aqueles que são hidrocarbonetos em que eu tenho a substituição de um H daquela minha cadeia carbônica por um halogênio, ou flúor, ou cloro, ou bromo, ou iodo, formando então essa fórmula que eu tenho quase um hidrocarboneto, só que em vez de ter um hidrogênio ali, eu vou ter um cloro, ou dois, ou três, enfim. Como a gente pode ver nos exemplos ali, pode ter mais do que uma substituição desses hidrogênios. Eu tenho clorofórmio, eu tenho DDT, que é um inseticida, também com a substituição de cloros ali, na minha estrutura. E a nomenclatura vai ser mais basicamente, por exemplo, o clorofórmio, a nomenclatura certa dele, né? Eu tenho tri, por ser 3, tricloro, metano. Então, seria um metano se não tivesse essa substituição. Então, no nome a gente coloca ali quanto foi a substituição e qual é o elemento que foi substituído. Esses elementos que são colocados aqui, tanto o cloro, quanto o flúor, quanto o bromo e o iodo, eles são mais eletronegativos, portanto, eles puxam os elétrons para perto de si, fazendo com que criem polos. Então, são polares. Quando eu tenho a substituição com flúor, eu vou ter pontes de hidrogênio. Quando eu tenho o H-FON, então é o H com o flúor, oxigênio e nitrogênio, eu vou ter pontes de hidrogênio. Nesse caso, os pontos de fusão e de ebulição vão ser mais altos. Também são menos densos do que a água, por ser polares, não são solúveis em água, e são considerados questões de acidez como compostos neutros. Então, eles não são nem ácidos e nem básicos, comparado com as outras funções orgânicas. Ok, acho que era isso. Era isso, fim da nossa revisão de toda a química orgânica que a gente viu até agora. Eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. E, enfim, até a próxima aula. Um beijo!